E aí pessoal, tudo bem? Hoje a dica de primeira na segunda, na verdade é para relembrar o começo. No dia 7 de abril de 2009 a gente chegou aqui em Copacabana com a vontade de fazer algo diferente. Começamos com muito pouca gente, fomos crescendo, até que o grupo tomou corpo. Se formaram dois grupos lindos, Natação no Mar e Gladiadores. Nascia o evento Rei e Rainha do Mar, nasciam várias equipes aqui no Olímpico Posto 6, de vários esportes. Corrida, natação, ginástica na areia, stand-up. E tudo isso começou com uma intuição. Com a intuição na minha despedida, no do Leme Pontal, em dezembro de 2008. Podem até não acreditar em intuição, mas ela existe e vocês têm que ter essa sensibilidade de fazer uma leitura de tudo que vocês aprenderam e viveram durante a vida. As melhores escolhas da sua vida certamente são frutos de intuição. Caprichem na intuição, pessoal. Bom treino, segunda-feira com o pé direito. 6h45 vai começar. Mito ou verdade? O diabetes tipo 1 é mais grave que o tipo 2? Mito. A gravidade do diabetes não depende do tipo. Quando controlado, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 são compatíveis com uma boa qualidade de vida. A diferença é que o uso da insulina começa mais cedo para controlar o diabetes tipo 1, que ocorre em uma idade mais precoce que o tipo 2. Estamos de volta, hoje com a presença do Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, está falando conosco sobre diabetes e o aspecto emocional. Aproveite bastante essa dica de hoje. E é legal você poder chamar aí, quem sabe, o seu familiar que tem diabetes, está assistindo junto com você esse programa e tirar aqui um grande proveito desse assunto. Bom, nós voltamos agora, Dr. César, falando um pouquinho sobre doenças psicossomáticas. Isso tem a ver com diabetes? Tem a ver. Márcia, toda doença ela tem algum componente emocional. Não vamos psicologizar as coisas e dizer que às vezes a pessoa exagera na questão da interpretação psicológica e quer colocar causas psicológicas para tudo quanto é tipo de sofrimento orgânico. Não é assim também. Mas é praticamente impossível, porque o ser humano é uma tridimensão, né? O ser humano criado por Deus tem o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Qualquer ser humano, de qualquer filosofia religiosa e tal. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença, ela não vai ficar sem ter algumas emoções afetadas, né? Pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser esperança também. Tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são, inclusive as pessoas mais, tem estudos que mostram isso, as pessoas mais otimistas diante de uma enfermidade, ela tem melhores resultados sobre o curso dessa doença, né? O curso é como a doença desenvolve ao longo do tempo. Então, por exemplo, foi feito estudos com mulheres que tiveram uma retirada dos ovários e pegaram dois grupos, né? De mulheres por um câncer, e os dois grupos tiraram os ovários, e se verificou depois, nos próximos meses de segmento de estudos com essas mulheres, de que aquelas que tinham uma personalidade mais otimista, menos derrotista, elas tiveram uma produção de hormônios por outro órgão do corpo que seria produzido pelo ovário. E aquelas mais pessimistas, elas não conseguiram ter essa produção normal, tiveram que fazer uma reposição. Então, olha que interessante como que o estado mental, ele pode ajudar ou piorar a pessoa que tem uma doença mesmo de uma origem orgânica, como diabetes tem a ver, né, com pâncreas, insulina e enfim. Isso aí. Então, realmente, a doença psicossomática, como diz, doença psicossomática. Psico significa mente. Soma é uma palavra grega que significa corpo. Então, doenças psicossomáticas são doenças que elas atingem o físico, mas têm um componente emocional importante
nessa doença, mesmo que seja uma doença que originariamente ela é física, né? Por exemplo, a fratura, né? Você caiu, quebrou a perna andando de bicicleta. Bom, não tem nada de psicológico ali, você caiu, quebrou um osso, mas a fratura desse osso pode deixar você deprimida, pode deixar você irritadiça demais, deixar com insônia, o emocional entra junto. Então, doença psicossomática é isso, a gente olhar a pessoa como um todo, né? Não só o pâncreas que não está funcionando bem com a sua insulina, não só a resistência à insulina, mas olhar o todo. E é interessante até que o pai da medicina, se chama Hipócrates, né? Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: mais importante do que saber que doença tem esta pessoa é saber que pessoa tem essa doença. Olha que interessante, né? Então você vai encontrar um diabético que ele está de bem com a vida, aceitou a doença, administra, né? Você vai encontrar um diabético no oposto, que manipula, que nega, que sabota, né? É assim. É só importante lembrar que a gente ouve também muito as pessoas dizerem: a minha diabetes é emocional, né? E é bom a gente frisar que não existe isso, né? Como o senhor explicou aqui, não é que o emocional não mexa com a diabetes, mas o emocional sozinho não provocaria diabetes, né? A pessoa já tem uma deficiência, que é a resistência à insulina ou a falta de produção de insulina, e aí ela tem o diabetes e o emocional contribui para isso, né? É bom a gente colocar isso aí. É verdade. Também. E tem uma citação, tem um clínico da Universidade de Harvard, tem um livro em português dele, chama Dr. Herbert Benson. Ele falou o seguinte: as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Então tem muitos estudos sobre isso, né? Como que as emoções afetam a fisiologia e a maneira como o corpo funciona, né? Então, vou citar só um exemplo, que é um exemplo assim tão delicado, mas olha como, só para te lembrar, o nosso corpo nós temos os sistemas, né? Respiratório, digestório, imunológico, cada sistema tem os seus órgãos, né? Em cada órgão tem seu tipo de célula e cada célula tem o seu citoplasma, tem o seu núcleo, e lá dentro tem o cromossoma, né? E o cromossoma tem um gene e o gene tem o DNA, né? Então só aprofundando assim, indo lá no micromundo, né? No microcosmo. Então, o cromossomo, que é uma coisa vital, né? Tem uma ponta dele que chama-se telômero. E alguns estudos científicos mostraram que foi feito com mulher, mas acho que o homem não deve ser diferente. As mulheres mais estressadas, elas tiveram um encurtamento do telômero. O que significa isso? Quanto mais o telômero encurta, menos tempo de vida a pessoa tem. Então, as mulheres que tiveram muito estresse na vida, o telômero encurtou, e isso significaria pelo menos uns 10 anos a menos de vida. Então, você olha como que uma coisa de emoção, de estresse emocional, afetou bem direto ali a parte física, né? Então, no diabetes acontece também isso aí. Agora, há uma relação entre o início da doença, né, o início do diabetes e a presença dos sofrimentos emocionais, assim, que é muito importante? Há essa relação entre o início da doença e o aparecimento dos problemas emocionais? Pode acontecer de duas mãos, vamos dizer assim. A pessoa pode ter uma história, um histórico de sofrimento emocional já na vida importante, e que junto com outros fatores vai desenvolvendo a doença do diabetes, né? Ou pode ter a pessoa que estava mais ou menos equilibrada emocionalmente, não tinha grandes complicações no mundo psicológico dela, e a partir do momento em que tem um diagnóstico dessa doença, ela pode começar a ter algumas alterações emocionais. Então vai depender, pode ser de duas maneiras, né? Agora, eu queria citar aqui que é interessante, porque esse aqui é um trabalho feito, que o título é Reflexões sobre o diabetes tipo 1 e sua relação com o emocional, com a equipe da Universidade Estadual de Maringá. Eles falaram assim: a incapacidade de comunicar com palavras os seus pensamentos faz com que essa pessoa, entre aspas, fale com a linguagem dos órgãos, ou seja, o adoecer de determinado órgão é a forma inconsciente do indivíduo proclamar seu sofrimento, por não conseguir fazê-lo de outra forma. Então é interessante, porque o nosso corpo sempre entra como ajudador da mente, e a nossa mente sempre entra como ajudador do corpo.
Então, quando a pessoa tem, algumas pessoas que têm um estresse emocional muito grande, tensões na família, problema no trabalho, seja o que for, elas podem não saber administrar esse estresse num nível consciente, então o corpo começa a absorver. E aquele órgão mais frágil daquela pessoa, chamado órgão de choque, começa a sofrer. Então você vai ter colite ulcerativa, você vai ter lúpus, você vai ter doenças autoimunes que não tem a causa ainda conhecida, né? Existe um psiquiatra brasileiro lá de Fortaleza, professor da universidade, Dr. Adalberto, né, Barreto. Ele foi o criador da terapia comunitária. A frase típica dele, né, é a seguinte: o que a boca não fala, os órgãos sofrem. E quando a boca fala, os órgãos curam. Então é isso. Então, te ajudar a pessoa a falar, aí entra aquela questão, ajudar o diabético a falar como se sente, a família não ter medo. Tem família que tem medo, tá? Não vão falar nesse assunto porque ele vai ficar nervoso, ela vai ficar nervosa. Não faça isso. Vão falar sim, né? E se a criança que está diabética ou se o adulto que está diabético não fala de como se sente com aquela doença, então é importante incentivar a falar, porque falando desabafa, tira as fantasias, tira os medos, e aí não vai piorar essa doença. É verdade. A gente teve aqui em Friburgo alguns casos assim que aconteceram em maior quantidade depois da tragédia que nós passamos. Muitos casos de diabetes, né? Então, na verdade, tem a ver com esse emocional aí que sofreu bastante, né? E já tinha a complicação também do órgão em si, e aí isso veio à tona nesse momento, né? Porque uma coisa também interessante, Márcia, aqui tem um artigo bem interessante, chama-se O Equilíbrio Psicossomático, um estudo sobre diabéticos, na Casa do Psicólogo, 1994. Então, aqui fala, por exemplo, o diabetes se desencadeia principalmente por fatores hereditários, que são fatores importantes, mas o fator hereditário não é suficiente para que exista doença. Então, em algumas pessoas, algumas modificações exteriores na vida, como foi a tragédia, né, aqui no Friburgo, ou a perda de uma pessoa muito amada pela morte, né, ou qualquer coisa que para aquele indivíduo, ele fala que tem valor de trauma, ou seja, para aquela pessoa aquilo machucou muito, enquanto que talvez o mesmo evento pode não ter machucado tanto emocionalmente uma outra pessoa, até da mesma família. Isso a gente chama de vulnerabilidade. Algumas pessoas são mais vulneráveis para ter sofrimentos mentais, emocionais, do que outras, mesmo que seja um irmão da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, porque é uma sensibilidade especial dessa pessoa para questões emotivas, né? É o caso aí que você mostrou que depois da tragédia apareceu algumas complicações de diabetes aí, e essas pessoas ficaram muito sensíveis a esse tipo de trauma, né? Bem, nós estamos infelizmente terminando aqui o nosso programa. Esse assunto dá vontade de ficar sentado aqui batendo papo a vida toda, porque é assunto para a vida toda. Mas nós vamos aí deixar um último minutinho para o Dr. César falar, se despedir, e já deixamos um convite para o próximo programa para a gente dar continuidade a esse assunto. Então, um último minutinho para a sua despedida. Bom, agradeço aqui a participação, né, o convite, né, e eu queria deixar então um recado para o pessoal de casa. Se você convive com alguém diabético, então procure entender, claro, essa doença. Parabéns aqui a Márcia por essa iniciativa de oferecer uma educação em saúde, né, através da TV. E aí você vai ver o perfil do seu parente. Se é uma pessoa mais fechada, tem que incentivar a falar. Se é uma pessoa mais aberta, você vai ouvir e deixar essa pessoa desabafar. Isso aí ajuda, porque a boca falando, o órgão melhora. Ok, obrigada, doutor César. E nós terminamos o programa de hoje e deixamos aí para você já uma dica que estaremos com o próximo programa com o doutor César aqui para falarmos de outros assuntos. Se você quiser participar, mande a sua pergunta, se ficou alguma dúvida, se você quer falar de algum assunto que você passa aí na sua casa, pode mandar para a gente, que a gente vai estar trazendo ele numa próxima oportunidade para falar sobre isso. Obrigada e tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bom? Dica de primeira hoje no sábado. Pessoal, eu queria dizer o seguinte, que a praia no Rio de Janeiro é o ambiente mais democrático que a gente tem no país.
E nadar no mar também é o espaço mais democrático. Aqui todos têm respeito, igualdade, amor, e é assim que a gente segue. Aqui o esporte une as pessoas. Pessoal, e a dica de primeira hoje é nadar na esteira. Quando você estiver nadando atrás de alguém, se o amigo da frente está batendo muita perna de crawl, se posiciona um pouquinho do lado dele. Mas se o amigo não bate muita perna de crawl, você pode ficar atrás dele. A batida forte cria um turbilhão que te joga para frente pelas laterais. Fica atento, isso é um detalhe muito importante para quem nada águas abertas. Bom sábado, pessoal. Tchau!